Liberdade religiosa, se esse assunto te interessa, à frente, podcast. No podcast de hoje, nós vamos ouvir sobre um assunto muito importante, uma pauta muito presente na nossa nação, liberdade religiosa. Vamos conversar com um homem qualificado para o assunto. Para mim é uma honra conhecê-lo, né? Fui apresentado de um irmão e a gente vê como Deus ele capacita os seus para ensinar a gente. Eu estou aqui hoje como aluno, não como host, não como nada. Estou como aluno para aprender sobre um tema muito atual. A liberdade religiosa no nosso Brasil, na nossa nação. Vamos caminhar nesse assunto hoje. Um homem que tem muita autoridade. Para mim é um prazer o conhecê-lo. Seja muito bem-vindo, pastor Joelson. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, meu amigo. Agora amigo, né? Além de companheiro também de ministério. Uma honra poder estar aqui, mas sobretudo servir a Igreja de Cristo no Brasil também com o nosso conhecimento, com a parte jurídica. De fato, liberdade religiosa é um tema extremamente importante para a atualidade. Ele é jurista, advogado, ele vai falar um pouco das qualificações dele, para vocês entenderem por que nós vamos abordar esse assunto, a religião, direito, tudo isso está muito atrelado, muito uma coisa dentro da outra. Ele vai separar hoje, dissecar esse assunto para a gente. Vamos junto, conta aí para a galera, meu irmão, tuas qualificações, o pessoal entender quem você é, o que você carrega aí. Bom, na área específica, né, eu sou especializado em direito religioso e eclesiástico, além de trabalhar com este ramo do direito desde 2018. Sou também formado em teologia, faço pós-graduação em teologia na Mackenzie e tem algumas outras formações que não se adequam diretamente ao conteúdo, mas formado em administração, técnico de administração, contabilidade, liderança. Mas eu acredito que tudo isso, de alguma forma, vai também contribuir para o serviço de orientação, de assessoramento às igrejas e pastores. O que veio primeiro? O que ministério veio primeiro, ou o direito? Ministério, né? Eu costumo dizer que eu tenho a oportunidade de falar à igreja ou de ministrar a palavra à igreja desde os 12 anos. Sim. A minha mente tem fixada uma época, um dia de domingo à tarde, num ponto de pregação, num distrito da cidade de Vassouras, da qual eu sou natural, chamado Itacamozi. Então, aos domingos à tarde, depois da escola bíblica dominical, nós saímos para esse local onde meu pai e minha mãe dirigiam um ponto de pregação. Eu me lembro que um domingo eu disse, não vou falar nada para a igreja, não vou pregar, eu não vou ler o texto, eu não quero, eu fui rebelde. E aí meu pai disse assim, em nome de Jesus, você vai pregar, porque você nasceu para isso. Eu me lembro até hoje o texto. João, eu li brevemente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E aquilo ficou gravado, então desde os 12 anos eu ministro na igreja, seja em escola bíblica, seja em curso teológico, seja em pregação. O ensino sempre foi minha área de atuação no ministério. Minha área de atuação. Então primeiro veio ele, né? Sim. Aí depois eu fui estudar outras coisas, como por exemplo, química de alimentos. Nada a ver Tem nada a ver, né? Que legal. Mas aí estudei administração, até que chegou o momento que eu sabia que eu queria fazer direito. Eu tinha um colega de infância que aos 10 anos, o pai dele era advogado na cidade, e aos 10 anos nós estudávamos juntos e falávamos, nós vamos ser advogados. Com 10 anos. E eu fui me formar depois, já com 36 anos de idade. Sim. Mas aí o direito de fato veio para a minha vida. Eu me formei, queria ser criminalista, apaixonado pelo criminal. Mas em março de 2018 eu fui convidado pela igreja, a qual eu era membro, Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, lá na cidade de Várzea Grande, no estado de Mato Grosso. Nossa, você morou um tempo lá, né? Eu vivi 15 anos no Mato Grosso. Ah, que legal. Um lugar maravilhoso. Bom mesmo. Foi um aprendizado enorme. E lá eu saí da Assembleia e voltei para Batista. Porque quando você falou ponto de pregação, eu falei, assembleano, isso aí não tem jeito. Eu sou batisbleia. Eu também. Meu seminário teológico eu me converti na Assembleia e fiz o seminário teológico batista. Então, maravilha. Estudou bem. Mas aí voltei, hoje eu tenho o fogo
É aquilo, né? Vou guardar continuamente sobre o altar e não se tá apagará. queimando no coração, senão não vai, meu irmão. Exatamente. Se você entende isso porque você estudou muito, se qualificou muito, mas se você perder esse fogo, essa essência, eu acho que você vai para um ceticismo, né? Você beira um lugar de Eu acho que sim. conhecer demais, saber demais e não depender mais de Deus, né? Eu acredito que sim. O conhecimento liberta, mas ele também pode ser aprisionador. Te escravizar. Sim. Especialmente se você permite que ele tenha esse poder de te afastar de Deus. Eu acredito, e aprendi isso com um pastor batista, de que o conhecimento, ele tem duas funções. Encantar, porque quando você se depara com o conhecimento, com a sabedoria, ela te encanta, porque ela é bela. Sim. Há uma beleza no saber, no conhecimento, na sabedoria. Então, ele te atrai, ele te encanta, mas ele também te liberta. Sim. Ao ponto de que o conhecimento que a gente tem de acumulado ao longo da vida não é para que a gente chegue ao ponto de dizer assim, eu sei mais do que você, eu posso mais do que você, eu sou melhor do que você. Todo o conhecimento que a gente tem acumula e que a gente recebe como dádiva de Deus, porque nada é dado ao homem se não for de Deus, vindo dos altos, ele serve para o outro. Se eu não colocar à disposição, em serviço do outro, para que acumular o conhecimento? Para mim nada serve. Você entendeu tudo que você aprendeu, tudo que você carrega? Se não for para servir, de nada serve, né? Se não for para abençoar as pessoas e colocar o conhecimento em prática, né? Trazendo clareza para as pessoas. Exatamente. Você atua em qual área hoje, Joelson? Assim, com tudo que você conhece, quero que você fale um pouco do teu material, mas aonde você atua hoje? Como jurista, como pastor? Porque, na verdade, uma das coisas que o nosso podcast traz, eu já falei isso para várias pessoas, é que a nossa vida, manifestar o reino de Deus, não pode se resumir apenas à igreja. A igreja que eu digo lugar mesmo, né? Eclésia, ali, aquela coisa ali. O nosso Deus dá a gente ferramentas, conhecimento para você se manifestar também fora dela. No teu trabalho, na tua vida, na tua área de atuação. Eu aprendi que hoje o maior evangelista do mundo, ele tem que ser aquele que está evangelizando todo o tempo. No trabalho, em casa, na família, nos lugares que ele for. Você tem usado o que Deus te deu, o conhecimento que você adquiriu, claro, você também se esforçou muito, né? Sem tirar o mérito do homem nisso. Porque crescer na graça e no conhecimento é um mandamento nosso. Somos nós que temos que crescer nesse lugar. O conhecimento não vem de olho fechado. Certamente. Você tem que estudar, tem que ler, tem que se dedicar a afinco, senão você não vai aprender, meu irmão. Os apóstolos fizeram isso, né? E todo mundo no Velho Testamento também. Até para você conseguir defender a sua fé, você tem que ter conhecimento. Então, você começou a manifestar para o corpo de Cristo a liberdade religiosa, um assunto tão real para o tempo de hoje, um assunto tão comum. Nós vemos aí o pastor Silas Malafaia perdendo o seu direito de se manifestar, vamos dizer assim, né, a sua liberdade religiosa, em nome de uma política. Só que, na verdade, isso... muita gente nem sabe desse assunto, muita gente não conhece o assunto. Quando que isso nasceu em você e que tem a ver com o teu material que você vai falar para as pessoas ouvirem, quando nasceu no teu coração esse tema, esse lugar? Porque, assim, eu conheço muitas pessoas, mas eu nunca vi ninguém falar e ser especialista nesse tema. O que te deu o desejo de caminhar nessa área? Ele surgiu exatamente a partir de março de 2018, quando eu já tinha 2 anos e meio, 3 anos de formado, já 2 anos de advocacia, e ele surgiu em março de 2018, quando a Igreja Batista me convidou para fazer parte da comissão jurídica da igreja, porque nós iríamos passar por um processo de reforma estatutária. Né? Então, o direito religioso e eclesiástico, eles se dividem de modo que o direito eclesiástico vai tratar das questões em que o direito da igreja se confronta ou se alinha com o direito do Estado. E o direito religioso é o direito interno da igreja, são as suas questões internas, estatutárias, organizacionais. São duas coisas distintas, São né? duas coisas distintas dentro de um sub-ramo do direito. Sim. Um sub-ramo que a gente não estuda na faculdade. Não mesmo. A graduação não vai sequer, durante 5 anos, você vai ouvir falar sobre ele. Eu iniciei, né, no direito. Eu comecei no direito, né? Cresci delegado da Polícia Federal. Fiz direito e aí, no meio do caminho, eu preferia, na época, antes de Jesus, a cachaça e a bagunça. Não terminei a faculdade. E depois que eu me converti, um amigo meu falou, não faça, que você não vai dar conta desse lugar. Vai pro teu chamado, porque
Tu não vai atuar nessa área. Entendo. E eu não ouvi falar disso mesmo na faculdade. Não, você Não de ouvi. fato não vai ouvir. São Por cursos- que, Joelson, que não falo? É um sub-ramo novo, né? Nós temos, eu tenho que ser justo academicamente, intelectualmente, para dizer que nós temos expoentes no Brasil que tratam sobre esse tema, né? Nós vamos ter Tiago Vieira e Jean Regina, que tratam do direito religioso, são até presidentes do Instituto Brasileiro de Direito Religioso, né? Eu tive a honra e a graça de Deus de conhecer o Tiago, dar um livro a ele, Sim. e depois ele dizer assim, eu tenho acompanhado o seu trabalho, continue, não pare, Benção. né? Mas a gente tem também outras pessoas outros constitucionalistas que vão tratar disso de forma assim secundária, sabe, alternativa. Sim. Quando a gente vai falar sobre a Constituição, o estabelecimento do Estado. E a gente vai tratar daquela divisão entre Estado e Igreja, que remonta lá à história medieval, mas enfim. Porque, na verdade, o direito, para as pessoas entenderem e ficar claro para todo mundo, o direito, ele sempre existiu dentro da igreja. Ele sempre, não o direito como a gente vê bonitinho hoje, porque hoje é um tempo moderno, né? Porém, com essas duas áreas de atuação sempre tiveram ligadas desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. É novo tema, talvez seja um tema novo pra gente, sedimentado e separado como um viés. Esta é a palavra. Porque o direito, ele já existe como talvez um direito naturalista, o direito natural que decorre da existência do homem. Sim. Né? Tem o direito que é o costume, aquilo que a gente vai fazendo ao longo da vida, torna-se um costume, uma prática. Mas o direito positivado é aquele direito que a gente tem nos códigos. Normativo. Né? Normativo é mais novo. E este ainda, o sub-ramo do direito religioso e eclesiástico, é mais novo ainda. O que protege, Joelson? O que protege o direito religioso? A liberdade religiosa, o que nós temos no nosso ordenamento jurídico que protege a igreja, que protege o Silas, que protege... Porque, na verdade, o Silas, a gente está vivendo hoje, e eu não sei se você quer falar disso, mas porque é uma área delicada, eu posso falar, mas nós uma destruição da Constituição Federal. Né? Pode ficar quieto, que eu sei que pra tudo dá ruim. Pra mim não dá. Eu não tô nem aí pra você, Alexandre de Moraes, seu bosta. O direito de acabar a Constituição. Eu fiz direito um pouco, cara, e assim, eu tenho 2 tios que são magistrados, cara. Eu tava no Paraná agora conversando com ele, falou, Maurílio, a gente tá sendo destruído na lei. Constitucionalmente. Não tô dizendo esquerda, não tô dizendo direita, eu tô dizendo sobre a lei, sobre as regras, sobre o que tá estabelecido ali. Toda quebra de todos os processos, de todas as... Tudo que está sendo feito errado. Deixa eu lhe falar assim. Vamos dividir... Se tiver que falar, pode me falar que eu estou errado. Não, vamos dividir em 2 partes, assim. Primeiro, eu concordo... Alexandre de Moraes, você é um bosta. E a gente não continuar. pode... Você preso, galera, aleluia. Assim, quem é acadêmico, ou jurista, quem é sério, Sim. tá? Sem viés ideológico... É sem ideologia mesmo. Sem viés ideológico, ele... não pode seriamente discordar de uma verdade fática. Sim. A Constituição está sendo violada, desrespeitada, não cumprida ou, no mínimo, interpretada ao bel prazer de alguns. Sim. Diga-se de passagem, o ministro e outros. Sim. Legal? Isso aí é fato. Sim. Em relação à liberdade religiosa, nós vamos ter a defesa ou o asseguramento, né, a garantia da liberdade religiosa na Carta Magna, no artigo 5º da Constituição Brasileira. Nós vamos ter isto na Declaração do Direito do Homem. Nós vamos ter isso no Pacto de São José de Costa Rica, que são 2 elementos, 2 diplomas internacionais que fazem parte do ordenamento jurídico brasileiro, estão abaixo da Constituição, mas têm força legal. E nós também temos, mais especificamente, o artigo 44 do Código Civil Brasileiro, que vai tratar sobre as organizações religiosas. É que não tem muito específico, né? Ele é mais genérico, né? Você usa outros paralelos da lei para poder basear, proteger a liberdade religiosa, né? Então, são essas 2 cartas que fazem uma coisa mais específica, né? Essas 2 cartas, junto com a Constituição, vão tratar do direito fundamental. Sim. Então, o direito fundamental do homem é ser livre, é ter sua liberdade garantida e assegurada pelo Estado. O Código Civil... Artigo 5º, né? Artigo 5º. O Código Civil vai tratar da liberdade religiosa enquanto as organizações, que vai tratar da religião,
da parte organizacional da religião. Religião, diga-se de passagem, não é porque ele é pastor, tá? Não é só a religião protestante, é qualquer uma. Qualquer uma. Inclusive, Claro, a lei uma. Entende igreja, e nós cristãos vamos entender igreja de forma diferente. A lei entende igreja todo tipo de religião, Sim. independente de sua matriz religiosa. Usa até um outro termo como templo de qualquer natureza. Então, independente se é um budista, se é um hinduísta... O direito é para todos. O direito é para todos. Esse direito, liberdade religiosa, é tão abrangente que ele serve para o ateu. Sim. Porque liberdade religiosa vai defender a sua liberdade de crer ou não crer. Ou na liberdade de crer que Deus não existe. Sim. Então, o ateu, ele é protegido Por lei. pela liberdade religiosa. Que legal, cara. É tão importante isso, porque a gente poderia dividir a humanidade em dois tipos de pessoas. Aqueles que têm fé e os que não têm fé. Exatamente. Aqueles que professam a fé e praticam e aqueles que não praticam. A liberdade religiosa é um guarda-chuva protetivo para todos eles. Perfeito. Perfeito? E como que a gente... como que você vê, dentro do seu entendimento hoje, com relação ao caso do próprio Silas Malafaia? A gente sabe que ele fala muito, que ele é um cara... Isso é a característica dele, né? Eu acho que... uma vez me perguntaram assim, você acha que é bom? Você acha que é ruim? Eu talvez fale uma coisa que seja diferente do que você queira ouvir, mas ele talvez seja o único corajoso de falar o que fala. Pode ter seus excessos, mas ele é o único que tem a audácia de fazer o que faz. Não tem ninguém que faça como certeza, ele. Concordo eu tô dizendo plenamente. pessoas assim, eu tô dizendo que o pastor Silas, ele é o único cara que é pastor e não é político. Ele pode ter seus viés políticos, tudo bem. Mas ele não é Marco Feliciano, que tá lá dentro, Exatamente. que tem que se expor. Tô Ele dizendo não é político profissional. Ele não é vamos dizer político profissional, exatamente. Ele é o único cara que tem como seu palanque o altar da igreja, os púlpitos e hoje as redes sociais, que se expõe publicamente para falar o que fala. O resto de todo mundo se silencia, né? Então, como que você vê na lei? Vamos falar da lei. Como que você vê a proteção com relação à liberdade religiosa, com relação ao caso do Silas? É porque ele entrou numa briga de peixe muito grande, né? Ele está numa guerra muito maior do que... Nós estamos vendo que a guerra é maior que a Constituição. Exatamente. Hoje. Mas como que você vê, para alguém que está aí, até... Olha só, tem várias questões na lei. Você quer um exemplo que é simples? Existe uma lei nova no Brasil liberando o casamento homoafetivo, dentre pessoas do mesmo sexo. Se chegar alguém na sua igreja hoje, Pastor Joel, se você faz casamento, você celebra um casamento de pessoas homoafetivas? Não. O ordenamento jurídico obriga. Como que faz para protegê-lo? Ele obriga, mas ele não sobrepõe aquilo que eu quero falar. Retroagindo um pouquinho. A liberdade religiosa, ela defende o seu direito de crer. Ok? Eu falei isso há pouco. Né? Então, nós temos, por exemplo, doutrinariamente, uma frase que diz que a liberdade religiosa é a mãe de todas as liberdades. Outra que diz que não existe democracia sem liberdade religiosa. Por que isto? Porque o ser humano, na sua essência e naquilo que é mais interior, no seu âmago, surge a sua fé. Você só vive qualquer coisa, experiência ou escolha, ou deixa de fazer alguma coisa na sua vida porque você acredita naquilo. Preste atenção, você só compra um carro porque você acredita que aquele carro vai lhe servir. Sim. Ou seja para status, ou seja para transporte. Aí você vai aprofundar na escolha. Eu quero tal marca, porque você acredita que aquela marca... Eu estou sendo o máximo simplório sim. para depois tentar aprofundar. Sim. A nossa fé, aquilo que eu creio ou deixo de crer, determina aquilo que eu penso. Determina aquilo que eu faço. Determina aquilo que eu escolho ou deixo de escolher. Então, o Estado, ele é obrigado a reconhecer, o Estado brasileiro, ao se constituir, se obrigou a reconhecer que existe um elemento transcendental no ser humano. Que elemento é este? A fé. Olha como isso se liga com a teologia. Se eu estiver me alongando, você fala. Não, vai embora. Veja como isso se liga à teologia. Só chega mais perto do microfone. Você é tricotomista ou dicotomista? Depende do dia. Beleza, vamos ser tricotomista. Espírito, Corpo, alma alma e corpo. O corpo, alma e espírito. É que o presbiteriano... É dicotomista. Né? Eu acredito nos três. Eu também acredito nos três. Mas ainda assim tem um elemento que é transcendental, que é o espírito ou a alma. O Estado reconhece isso. O Estado olha para você e fala, ali existe um ser humano e há nele um elemento transcendental. Qual é? A fé.
E eu tenho que respeitar essa fé. Isso o Estado brasileiro, como a maioria das democracias Ela é do maior mundo. do que a lei. Exatamente. É maior do que a lei. Mas o seu exercício não pode extrapolar a lei ou ferir a lei e o direito de outro. Perfeito? Porque a fé enquanto interna, sem rituais externos, a fé interna, ela é absoluta, inviolável. Então, aquilo que eu creio não pode ser tocado, regulado pelo Estado, pela igreja ou por qualquer outra pessoa. Ora, a religião não pode dizer para você se você tem ou não fé. A religião pode lhe dar elementos para você E comprovem a tua fé. expressar a sua fé, sim. vivenciar a sua fé, seja individualmente ou coletividade. Pois bem, então vamos seguir para a questão do Silas Malafaia. Esse caso, para te ajudar nisso, eu vou te dar mais um caso. Aham. Andressa Urashi. Essa mulher, não sei se você soube desse caso. Soube, tá até rindo já, né? Soube, sabe? Não, eu sei do nome, mas que talvez ela não deu, saiba. que ela deu carro para a igreja na época, deu um monte de bens, e aí depois que ela voltou para as práticas que ela escolheu voltar para o vômito, vamos dizer assim, Aham. ela pediu de volta a igreja e botou a igreja na justiça. Então, o Estado, a O lei Estado, brasileira, não não- vai conceder esse direito. Porque A não ser que, vamos lá. ela foi provada a manipulação. Isso, não a sei regra o quê. é que o Estado não interfira nisso. Por quê? Porque ela ofertou, ela dizimou por fé, Exato. que ela acreditava naquele ato espiritual, naquele ato Sim, religioso. Sim. Entretanto, se este ato ele foi feito mediante fraude ou mediante uma manipulação, aí sim o Estado pode intervir. Por quê? Mas como que o Estado vai legislar numa coisa, e uma pergunta jurídica, por exemplo, você vai dar uma palavra de dízimo na igreja, tem 200 pessoas. Se eu falar arte da comunicação, um fala e todos entendem de forma diferente. As 200 pessoas elas vão entender de forma diferente. Não sei por que tu tá rindo, mas tu sabe que é É verdade. porque tu gosta de apertar, né? Porque olha só, tem 200 pessoas. Não tem como você manipular uma pessoa. Por quê? Não, uma coisa é... Olha, Vai. uma coisa é o que a pessoa vai entender. Exato. Outra coisa é aquilo que eu falo. Exatamente. A forma com que eu Sim. falo pode se manipular ou não. Sim, claro. Eu posso usar Você técnicas... pode conduzir as pessoas a tal fato. Eu concordo com você. Né? Mas dependendo do contexto o contexto que ela disse, é uma igreja que tem não sei quantos mil anos, é uma igreja que faz isso há muito tempo, e eu acho que até universal, que faz isso há muito tempo, tem muitas pessoas lá, e ela se prevaleceu, na verdade, que aí traz para o entendimento de que ela disse que se arrependeu de ter dado. Uma coisa é eu ser manipulado a dar, outra coisa é me arrepender a ter dado. Porque, Aí- na verdade, ela voltou pro que ela estava fazendo antes. Exatamente. Então não tem a ver com a igreja. Não tem. Tem a ver com o entendimento que ela teve com relação a não quero mais isso. Se eu sou advogado dessa igreja, eu pego o verbo. Ela se arrependeu. Acabou. Ela não foi manipulada, concorda comigo? Sim, é. Agora, se a pessoa é manipulada, eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes, e ultimamente, a gente tem misturado coisas que não deveríamos. Preste atenção. Se um líder religioso pratica um crime por meio de um ritual religioso, aquilo não é religião, aquilo é crime. Crime, sim. A gente tem que saber dividir isso. Sim. Então, se eu sou pastor da igreja e começo a pressionar as pessoas, falando que elas ofertando X, ela vai receber de Deus tal graça. Persuadindo, né? Persuadindo. Aí eu estou extrapolando o campo da fé, o campo da doutrina cristã, e estou incorrendo em uma prática criminosa. Sim. Ou então... E vai ser punido por tal. E aí eu tenho que ser punido por tal. Eu deixo de ser líder religioso para ser criminoso. Exato. Ou então, quando eu faço charlatanismo. Se você ofertar, manda o Pix que eu vou orar e Deus vai te curar. Charlatanismo, Sim. irmão. Não Que é acontece prática muito religiosa. hoje, né? Demais. Sim. Aí não é prática religiosa. Teve um debate agora recente, eu acompanho debates frequentemente. Teve um debate agora daquele menino que é vereador novinho, o nome dele? É o Lucas Pavanato. Isso, Pavanato. Em São Paulo, Isso. vereador de São Aí Paulo. ele colocou 20 pessoas que eram ateus e uma falou assim, mas tem a última pesquisa que teve 120 pastores que foram pegos com abuso infantil de crianças. Aí o Lucas, ele ficou meio, até porque ele é novo, ele ficou meio embolado para responder. Na minha percepção, eu responderia muito simples. Eles têm que ser punidos
e julgado e condenado pelo fato. Acabou. Ponto Isso não final. invalida os outros 1 milhão de pastores que tem na Terra. Em hipótese nenhuma. Concorda comigo? Claro, tá É certo. isso. Ele cometeu um crime. Acabou. E ponto final. Tem É que ser crime. julgado e preso por Então aquilo. ele tem que ser Acabou. responsabilizado. Isso por não aquilo. invalida o resto, né? Não invalida o resto. E no caso do pastor... Fala, pode Não falar. invalida, por exemplo, um pastoreio que ele fez de outra pessoa. Sim. Né? A gente precisa Às vezes ele foi bom, né, numa área de atuação, deu Exatamente. mole nessa área, vai ser punido por isso. Qual de nós não foi bom Exato. e ruim na vida? Sim. Qual de nós não acertou e errou na vida? É que o dele infligiu outra pessoa, né? O dele infligiu o próximo, né? Concordo. Trazendo o erro para um sentido de pecado, quando o seu erro ele só prejudica você mesmo, tá tudo bem. Agora, quando você prejudica o próximo... Aí você também tem é que ser responsabilizado, responsável você pelo tem próximo. indenizações, você tem... Exatamente. Sanções, tem que Sanções. ser feitas sanções. No caso do pastor Silas, como defender ele, meu Tá, irmão? então no caso do pastor Silas, ele fala a partir daquilo que ele crê. Tem a premissa disso. É a premissa. Se ele fala a partir do que crê, inclusive com o elemento fé, ele não pode ser tolhido, suprimido, vilipendiado. Então, o que foi feito, ele bateu na tese de que quando no aeroporto pegaram o celular dele, aquilo foi ilegal e arbitrário. Aí, aí eu acho que a gente tem que dividir. Perfeito, isso aí. Assim, eu li, eu não tô lendo tudo que está sendo E nem o processo, né? publicado, juridicamente. Acho ou que nem seja, processo inquérito, né? é inquérito. Da PF, né? Eu li a decisão que incluiu ele no inquérito, tá? Mas eu não li o inquérito todo, eu não li todas as ações e não tenho interesse de ler. Sim. Este específico, que é um caso que atinge um religioso, eu li, tá? Uhum. Então preste atenção. Vamos dividir. Juridicamente, os elementos que foram colocados na decisão para inserir ele, juridicamente, inserir ele no inquérito, eu acredito que não são válidos. Sim. Perfeito? Sim. Então, aí é indevido. A Pré-inquérito, inclusão- né? Dentro do início do negócio. Sim. a inclusão dele nesse inquérito, eu acho que é indevida. Aí isso deve ser discutido como juridicamente por meio de recursos. Sim. Agora, a ação, preste atenção, a ação de apreender o caderno de sermão ou caderno de mensagem dele é ilegal. O celular não, O celular não. mas o caderno, O caderno, sim. Ainda, mesmo que ele tivesse cometido de fato um crime, o caderno de mensagem dele é protegido. Inviolável. Inviolável. É protegido pela liberdade religiosa. Entendi. Porque ali estão pensamentos Sim. registrados, ideias religiosas. Então de vamos lá, o cunho que você falou é o religioso. seguinte, pra mim entender, tá? Aham. Essa é uma dúvida minha real e não tô aqui fazendo nenhum personagem não, uma dúvida minha real, Então, onde vambora. pode acontecer comigo, né? Claro. Com você, com qualquer outro. O caderno de mensagens, que é um caderno de anotação como o seu, é inviolável. O celular já não é mais. Não, porque o Porque, na celular... verdade, o celular é uma matéria, não é matéria de fé, né? Já é uma matéria do homem, ele está sendo julgado como homem, não... Ele foi colocado no inquérito como homem, né? Você tem mensagem no seu celular, tem? Tenho. Mas Inclusive sua. Apaga. Aí, Pepe, se quiser pegar, Mas- tá tudo aqui escrito. mas a função- É só vir aqui e resolver. A função deste aparelho, não é exclusivamente uma função Entendi. de Entendi. repositório das A suas... instrumentalidade, o instrumento para que é usado, na verdade. Aí né? sim. Sim. Aí eu concordo que tem a apreensão de celular. Não vejo falha, ilegalidade nisto. Um exemplo bobo que a gente pode dar o dízimo é certo ou errado? Pela fé é certo, mas se o pastor está fazendo algo errado com o dízimo, ele vai ser auditado no dinheiro, não no dízimo. Entendeu? Por exemplo, alguém denuncia o pastor Ele que está vai ser roubando a auditado igreja. na gestão. Exatamente. Ele vai ser auditado na gestão. Na gestão. Como que ele cuida desse dinheiro. Não no ato de pedi-lo. Não, de hipótese alguma. Sim. Porque o ato de pedi-lo está registrado no livro sagrado. Na Bíblia. Está na Bíblia. É. Você está entendendo? Sim. Então, Entendi. ele não pode ser tolhido São nesse... duas coisas distintas, então. Né? O direito separa isso. Né? Aquilo que é de fé é intocável. Mas o que o homem faz com aquilo que ele recebe da fé pode ser sim tocado, pode ser sim Pode investigado, ser. Se condenado, ele absolvido. incorre, se ele vai Incorre em extrapolar, crime, alguma coisa errada. se ele extrapola seu direito religioso, aí sim pode ser. E é porque eu acho que o Silas falou disso. A prerrogativa de ser inviolável o caderno dele, ele usou a mesma prerrogativa pro celular. Eu vi ele falando disso no aeroporto. Ele usou o mesmo discurso. Concordo, que Que ele usou. É. Mas aí percebe que pode ser desconstituído, essa tese de defesa dele pode ser desconstituída. Sim. Perfeito? Mas acho que no direito também, se pegou os dois e ele conseguir liberação de um, ele pode ser pegar os dois, né? De volta, né?
Porque quando fazem errado o negócio, por exemplo... Entendeu o que eu falei? Se houver uma falha na custódia na cadeia de prova, aí tudo é destituído. Pode ser destituído. Do contrário, não. Mas já foi feita investigação, foi feito tudo, né? Fizeram a peneira já no telefone dele, fizeram tudo, e aí já foi... Não pegou nada, não. Assim, não pegou nada, gente, mas foi feito, né? O pastor Silas Malafaia, dentro do âmbito religioso, é o ser humano brasileiro mais investigado da história. Esquece, ele não está sendo investigado agora. Hoje, já sentou para conversar com ele? Não. Eu não sentei pessoalmente, mas eu já escutei pessoas próximas a ele que falam, ele é investigado demais, gente. Por tudo que ele fala. Por tudo que ele fala. Por suas movimentações financeiras, pelo ministério dele, pela sua vida pessoal, Brasil, pelo imposto de renda, enfim. E nada foi encontrado. Eu acho que aí uma outra divisão que a gente tem que fazer é que nós cristãos falando assim, não gostei porque o Silas naquele áudio xingou, naquele áudio ele falou isso, aquilo outro. Tem duas coisas que talvez o resto do Brasil precise entender. Primeiro, o dialeto carioca. É verdade. Existe um dialeto, meu irmão. É uma língua à parte, né? Você que tá me ouvindo lá do outro lado, existe um dialeto. É uma língua à parte. É uma língua à parte. É verdade. Tá? Outra coisa é que você precisa entender também que me diz quem não tem um teto de vidro, quem nunca se exaltou, às vezes, em defender uma palavra, uma tese. E até o perfil dele comportamental, o cara fala ele é sanguíneo. Jeito, né? Ele prega no cu domingo assim. Exatamente. Ele pregando sobre Santa Sé, parece agora você é o fariseu, o santarrão, que nunca jogou. Mas sabe o que acontece, pastor? E se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não, vai fundo. Toda vez que eu vou condenar alguém de algo, falar de alguém, eu sempre me coloco numa posição de autoridade, né? Então, por exemplo, eu sou melhor do que ele, mas na verdade eu sempre falei. Teve um pastor que veio me enquadrar no carro, a gente estava indo para Maricá, inclusive. E falou disso e falou, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tu tem batata para fazer o que ele tá fazendo? Não tem. Então não vem cantar de galo para mim falar que ele tá errado. Que teve um pastor que falou para mim que ele queria isso. Fala que ele queria isso há 40 anos que ele faz isso. Ele não faz isso de hoje. Exatamente. Ele não faz isso de agora. Isso já é um perfil dele. Ele entendeu a voz que ele carrega, ele entendeu o palanque que ele tem. Que o cara é gigante. Que ele tem. Inclusive, eu até falo isso muito claro, sem separar uma coisa da outra. Eu achei que ele errou nas eleições de São Paulo. Eu achei que ele foi para uma área que não era dele, ele falou politicamente, e aí eu acho que ele mandou malzão, falando mal do Pablo Marçal, defendendo o outro, não sei o quê. Ele foi... Dizem que ele foi a peça fundamental entre o Pablo Marçal não ter entrado pro segundo turno de São Paulo. Ele fez 30 vídeos contra o Pablo Marçal, né? Todos os dias. E tá tudo bem. Mas... falar que ele tá buscando isso hoje é uma idiotice, né, cara? É uma idiotice. Não dá nem pra dizer que é pueril, não. É idiotice mesmo. O cara faz isso há burrice. 40 anos, exatamente. O cara está na mídia há 40 anos, meu irmão. Exatamente. Ele tá na mídia dando... Foi da rádio, foi da televisão, agora da internet. Então, não vejo problemas, tá? E eu acho que ele está no seu direito cívico e no seu direito religioso. Caminhamos para perder isso? Vamos falar agora da realidade do Brasil. Caminhamos? Caminhamos dentro do nosso ordenamento jurídico, do que está acontecendo, tudo isso, para perder essa liberdade? Perder? Sim. A gente já perdeu. A liberdade... da morte, ninguém respira quando a gente fala. A liberdade, ela não é fragmentada. Ela é inteira. Se eu defendo a liberdade, eu defendo a liberdade de todos. E se indevidamente ela é limitada ou suprimida... Então, preste atenção, a liberdade é 100%. Sim. Se ela foi suprimida 10%, os deixa de ser... são comprometidos. Está comprometido, deixa de ser liberdade. Então, hoje nós não temos liberdade religiosa no Brasil. A gente não tem uma perseguição institucional, ainda, né? Mas nós temos pontualmente supressão indevida de liberdade. Em todo esse imbróglio jurídico do Supremo Tribunal Federal, desde ao inquérito de fake news, até agora, culminando com... a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, no início, ninguém falou disso, no início, um padre, se eu não estou errado, do sul do país, foi incluído em um inquérito. E um padre, enquanto ministrava uma missa, teve que parar a missa porque a Polícia Federal entrou na igreja para pegar seus objetos de fé, para interrogá-lo, para perquiri-lo. No meio da missa? Exatamente. Eu acho que eu lembro desse negócio. Nós não podemos aceitar isso em hipótese alguma. Isso com um viés político. Sempre com viés político, né? Não sabemos. O inquérito de fake news é completamente político.
Mas vamos rasgar. É, lógico, sim. É totalmente político. Sim. Porque ele, juridicamente, é ilegal. Claro. Ora, Ele não tem as prerrogativas da o Supremo Tribunal Federal não poderia abrir de ofício um inquérito. Acabou. Sim. Que é, na verdade, o passo a passo ali, né? Ele tem que Se na respeitar essência da coisa nasceu errado, todo o Tudo decorrer exato, está contaminado. Exato. Concorda? Concordo plenamente. Tá? E o direito fala disso. O direito fala isso, a tese Se da o inquérito- árvore dos tanto frutos que- envenenados. Tanto que veio um pastor aqui, que ele é do Ministério Público, ele é policial, militar do Ministério Público, ele disse isso claramente. Ele falou assim, se o inquérito é mal feito, todo o resto é mal feito. Todo o resto é mal O feito. resto é tudo capenga. Todo o processo está comprometido. Prometido. Ainda que o juiz não seja obrigado a seguir, a gente fala, ele não está adstrito às provas do inquérito. Mas se as provas processuais decorrem, nascem do inquérito, ela já vem com a contaminação. Uhum. Hoje você vê então que nós já não temos uma liberdade total. Não, nós não temos uma liberdade plena e total. Ora, E isso afeta o quanto a igreja. me deixa fazer, você é pastor, Sim, você ministra na igreja, sim. você se sente à vontade, seguro Não. para... Exemplo, André Valadão, pô. O André Valadão, quando fez o negócio LGBT no passado, ele chegou no Brasil e tava com mandado de prisão. Exatamente. Então, não existe plena. Apesar de eu fazê-lo, mas faço com medo. Eu acredito sim que muitos de nós já estão ainda fazendo, mas fazem com medo. Mas se você já faz com medo, é porque já existe por trás de você uma sombra. Gigante, Um gigante. Sim. E eu acho que também tem a ver, e eu acho que faz muito sentido isso que eu vou falar, tem a ver com o nosso tamanho em rede social. Porque se nós formos grandes como o pastor André Valadão a proporção do teu discurso, a gente que é pequeno, não tem essa exposição toda, né? Ele talvez seja o maior pastor do Brasil com relação às redes sociais. A exposição dele é muito maior, né? A abrangência dele é muito maior e quem tá vendo é muito maior. Ele foi julgado por uma palavra que ele deu nos Estados Unidos sobre o LGBT. Ele deu uma palavra muito forte sobre isso, biblicamente falando. Sim, foi uma sim. palavra muito Foi, forte. foi. E ele foi condenado E ele estava palavra. certo. Não, Vamos deixar claro aqui. Ele estava certo, tá? Exatamente. Ele estava certo. E ele chegou no Brasil com mandado de prisão. Errado. Porque ele Ele tem voltou que pros ter a liberdade, primeiro, de pregar a fé que ele defende. E o texto bíblico condena Sim. a prática. O texto bíblico não condena a pessoa, Exato. mas a prática. O texto bíblico não me condena, mas aquilo que eu faço de errado, o texto bíblico diz, é errado. E se eu creio na Bíblia, eu posso pregá-la livremente. Claro. Correto? Sim. Segundo, a liberdade de expressão dele não pode ser tolhida. Se eu entendo isso, eu preciso ter o direito pleno de expressar isto. E quando você tem esse monstro, igual você falou, você já tem essa insegurança, você vai diminuir o teu discurso ou vai diminuir as tuas impetulâncias na palavra para poder Com toda não certeza. ficar preso, não ficar... Você vai pesar palavras, exato, você sim. não vai ser livre completamente. Então hoje nós já não temos uma liberdade total. Não temos total. Seja, eu tenho falado... Se eu estiver pregando numa igreja, posso te botar na outra calça justa? Não. Pode. Já tô aqui mesmo. Se eu estiver pregando numa igreja um assunto que é polêmico com relação até essa parte que a gente acabou de falar sobre o relacionamento homoafetivo. E alguém se levanta na igreja e fala, vou chamar a polícia. Como proceder? Deixa ela chamar, porque Sim. você não vai poder pedir. É lógico. Você não vai trancar a pessoa na igreja, isso, porque sim. se você tranca é cárcere É, privado. exato. Aí é outro crime. Já vai, outro crime. vai dois códigos. Deixa ela chamar, a polícia vai chegar e a polícia, se for polícia, Não vai me levar. não vai. Entendi. Correto? Agora, Ou pode se me acontecer. levar, chega na O delegacia, delegado cara, não tem tem que como liberar registrar. você. Não pode. Não, nem pode registrar. Não pode registrar. Você vai me ligar. Você vai me Viu? Tá ligar. registrado aqui, ó. Sem pagar, de graça. Não, eu não falei isso. Eu falei que você vai me Eu ligar. que tô falando. Tô falando de mim mesmo. Eu tenho orientado as minhas igrejas, as igrejas que eu assessoro, eu tenho orientado sobre esse assunto, que aí é um entendimento teológico e jurídico, tá? Eu entendo teologicamente que quando Paulo trata do tema, ele está ensinando, não está pregando e evangelizando. Quando Paulo escreve uma carta, ele não está no aerópago falando em ar livre. Ele está dentro do ambiente do ensino,
tá? No seu campo. No seu de campo, atuação. falando para o seu público Exatamente. sobre aquele determinado assunto. Sim. O que eu quero dizer com isso? Ao meu ver, a Bíblia nos orienta a ensinar sobre homossexualidade e não pregar contra. Ah, eu entendi. Então eu acho que, na prática, num domingo à noite, eu acho que você não deveria Sim, pregar sobre isto. sim. Mas eu tenho certeza que num domingo pela manhã, numa terça à noite ou num sábado, você deve reunir pessoas, E falar fazer sobre um isso. simpósio, um fórum, Entendi. um congresso e tratar do assunto. Não usar um culto público para expor algo que é tão pequeno. Né? É. Aí eu conversando com, por Que é exemplo, pequeno não, que são menos pessoas. com um conselheiro de uma diretoria de igreja, aqui no interior do É, o estado do André Rio de Valadão Janeiro. vai e faz uma conferência na internet com a bandeira gigante. Exatamente. Exatamente. Mas ele fez algo específico. Mas ele fez algo específico, tá? E ele deu nome. Eu estou fazendo um evento voltado para isso. Para isso, é. O que eu estou tentando dizer é que num culto público em que você está aberto, um culto evangelístico, Todo eu mundo. acho que você não deveria fazer. Um diretor de uma... Até porque você pegar 1.000 pessoas e falar para 3, né? 4, 5, ali naquele meio. Você... Exatamente. E hoje a lei permite que a pessoa, voltando à comunicação, a pessoa, ao ouvir, ela pode se sentir Isso é ofendida. Isso é uma bosta. Aí ela vai até o Ministério Público, faz uma notícia-crime e o Ministério Público vai fazer uma denúncia. Então, isso que eu tô falando, exatamente isso. Que é a Isso arte da pode comunicação, acontecer? né? Pode acontecer. Mas, como que eu vou te defender? Pois bem, você estava pregando o texto bíblico? Estava. Você estava dentro de uma igreja? Estava. Você estava em uma reunião religiosa? Estava. Você personalizou o tema ao apontar para o fulano. Você personificou. Personificou o tema ao apontar. Sim. Ou você falou para uma generalidade e você estava ensinando o seu rebanho. Perfeito. Acabou, meu irmão. Você não pode ser condenado por esta fala. Entendi. Tá legal? Isso, na verdade, protege a gente, mas nos coloca num lugar de insegurança, né? É o que você falou. A nossa liberdade já foi tomada porque a gente hoje já não tem liberdade de falar sobre tudo. Exatamente. Se a gente fala, a gente tem que falar com medo. Com medo. Vai falar com medo. Não tem como fugir disso. Principalmente se for exposto, né? Rede social, internet, essas coisas, né? Principalmente, se for. Eu percebi nos debates que eu assisti da Lana Holder e daquele pastor, desse pastor Felipe, com o pastor César Cavalcante, você percebe o medo do pastor César Cavalcante de falar. O medo, ele estava falando, ele usou isso várias vezes. Você vê outros debates dele, ele com tom de voz alta, batendo na mesa, e com desse tom, ele falando baixo, ele, Felipe, eu queria, não estou te falando com medo, ele falou, ele tentou ao máximo, não é ele não foi ele, porque eu acompanho vários debates dele e sei que não foi ele. Este tema hoje no país, ele é pior do que pisar em ovos. Ele é um campo minado. Exatamente. Tu pisou, explodiu. Sim. Você tá Não entendendo? tem intensidade pra pisar, né? Não tem. Você encostou, levantou o Já pé, era. a mina tá armada e explode. Que loucura, né, cara? Aí eu acho que a gente tem que ser prudente. Você percebe isso, uma coisa demoníaca pra silenciar a igreja? Porque se a gente for buscar isso na história antiga, sempre houve proibição de pregação. Sempre houve. A gente sempre foi proibido de pregar. A gente como igreja, né? Evangélica, protestante, igreja do Senhor. Cristianismo, né? Que é antes das igrejas. Eles sempre foram tolhidos e foram punidos pelo tal. Paulo e Silas na prisão, quando eles são presos, se você vai pregar o contexto, e eu acho que muita gente fala da prisão, né? Mas sabe qual foi o motivo da prisão? Qual? Você lembra? Não lembro. Me Sabe refresca a minha memória. Sabe por que ele foi preso? Porque ele acabou com o comércio local. Qual que era o comércio local? De adivinhação. Ele não foi preso por causa de Jesus. Ele é preso, o contexto bíblico diz que ele foi preso porque ele acabou com o comércio local. Aquela mulher era explorada pelos comerciantes que ganhavam dinheiro. E a coisa que é mais doida é as profecias, as adivinhações, né, que ela tinha, que não é profecia, as adivinhações que ela tinha, elas acertavam, que elas estavam um tempão nessa carreira. E aquilo era um comércio local. Aquilo dava lucro para os seus. E os seus levavam a denúncia. Eles levaram a denúncia seguinte: ela não foi livre de demônios e tá acabando com a minha religião. Esses caras acabaram com o meu negócio. Eles foram presos por causa do dinheiro, por causa do negócio local, não por causa da fé. Porque o que foi feito, a gente sabe que ela foi livre, espiritualmente falando. Mas o que cessou foi o negócio. E a denúncia dos seus, que a Bíblia não chama os nomes, né, não fala o nome dos caras, eles foram levados à denúncia Paulo e Silas por causa da perca do dinheiro. Já isso é um cerceamento de liberdade, concorda? Concordo. Eu
Essa agenda faz parte do inferno? Faz muito, muito, muito. Vou te dizer como que eu entendo isto. Em 2014 eu fui convidado para escrever um livro com mais 3 pessoas. E o tema do livro era Igreja não é clube social. A gente ia fazer uma crítica. A ideia era fazer uma crítica. Sim, era o nome do livro. E aí me deram um texto bíblico para eu trabalhar, que é o Sermão da Montanha, quando Cristo fala sobre a perseguição. Tá legal? E ao desenvolver o texto, eu estava começando a faculdade de Direito, eu estava na metade pro final, ao desenvolver o texto, eu escrevi assim. Esse livro não foi publicado, mas eu escrevi. É uma pena. Eu escrevi assim: haverá um tempo em que a igreja será perseguida e a perseguição contemporânea ou futura não terá qualquer relação com a perseguição do passado. A perseguição contemporânea será uma perseguição da lei e da política. Vão politizar e criminalizar a nossa fé. Perfeita a colocação. Então eu acredito sim. É que é diferente a perseguição mesmo. É diferente porque a perseguição da igreja primitiva... A expansão do reino. Foi para a expansão do reino e foi a perseguição física. Sim. Prenderam Paulo e Silas. É porque te prender não te silencia, né? Naquela época, silenciava. Não silenciava. Fisicamente. Paulo fala, tô livre, continuo livre. Não, aí espiritualmente. Tanto que qual foi o motivo da prisão? O carcereiro, pô. O motivo da prisão de Paulo e Silas é o carcereiro. Tá, a liberdade deles e a conversão de todos eles. Correto, exatamente. Paulo fala, eu tô preso por fora, mas por dentro eu tô livre. O propósito de Deus para aquilo, né? Era a conversão do carcereiro. Exato, mas na verdade você está dizendo o seguinte, o que você está dizendo para mim é o seguinte, que nós vamos ser perseguidos a ponto de nos calar, né? Sim. Isso não de nos prender e nos bater. Não, exatamente. Já está acontecendo. Você vai estar livre no seu culto de domingo, mas com medo de pregar. Isso vai acontecer ou já acontece? É pior do que ser preso fisicamente. É evidente. Porque o preso fisicamente eu prego para quem tá na cadeia. Mas o preso fisicamente é uma limitação. Eu não tenho cela para todos os pastores do Brasil. Sim. Eu não preciso prendê-los num cárcere. Eu posso silenciá-los no altar. Meu Deus do céu. Com a pior prisão que existe, o medo. Então, existe já esse nível de perseguição? Existe. A igreja já é perseguida nesse nível? Sim. Cara, no Brasil, nesse nível. Mas essa semana, se eu não estou errado, na Nigéria, teve um país da África que 30 cristãos foram mortos. Agora, deve ter 2 dias atrás. Charlie Kirk foi assassinado há uma semana atrás. Sim. Mas você acha que ele foi preso? Vamos falar aqui. Eu tô aqui dizendo muito claro. Minha casa chorou com isso. A gente ficou muito arrasado de ter visto isso, porque um jovem, 32 anos, família linda. Mas ele foi tirado sua vida pela fé ou pelo conservadorismo de direita? Porque eu acho que o dele é uma pegada mais política, né? O trabalho dele era político. Sim. Mas ele usava os elementos da fé, né? Por quê? Sim, porque a fé sem a política, a fé é antes da política. Não existe conservadorismo, né? É o cristianismo. Não, antes ele é cristão. Sim. Depois ele é conservador. Entendeu? É claro que pode haver uma aproximação desses elementos. Pode. É que a base dele é o cristianismo. A base dele é o cristianismo. E como cristianismo, me comporto como conservador. Exatamente. E a parte contrária do conservadorismo ou da direita, ela é anticristã. Ela é anti-religião, ela é anti-Deus. Na verdade, então, essa busca de ideologias, na verdade, é querer destruir aquilo que está sendo construído com o cristianismo. Na verdade, você me perguntou se existia algum elemento espiritual demoníaco na perseguição. Todos. É evidente que uma ideia política, ela tem por trás um viés para, sim, calar, destruir a fé cristã. Por isso que as pessoas, quando chamam o de direita de comunista, de fascista, na verdade é uma idiotice, porque a base do comunismo é o ateísmo. Posso ler uma parte do trecho? Claro, aqui? pô. Deixa eu ver se tá aqui. A base do comunismo é o ateísmo. E a base do capitalismo, a base... Vai falar. Manifesto. Vai dar problema aqui. Você pegou? Deixa eu ver. Talvez seja o último vídeo que você já viu aí dentro da casa. Pra que você tá fazendo isso? Porque a base, na verdade, as pessoas confundiram isso, né?
Você vai perceber a discussão, que a discussão não tem nada a ver com o viés político, né? É totalmente espiritual essas guerras, né? Totalmente espiritual. O fundamento destruir a família, destruir o casamento, desfigurar a figura do homem. É o que dizem, é a briga do bem contra o mal. Sim. Olha o que diz o manifesto. As ideias de liberdade religiosa e de liberdade de consciência foram apenas a expressão do império da livre concorrência no domínio do conhecimento. Sem dúvida, dir-se-á, as concepções religiosas, morais, filosóficas e jurídicas modificaram-se durante o desenvolvimento histórico. Porém, a religião, a moral, a filosofia, a ciência política e o direito mantiveram-se atrás dessa mudança. São mais resistentes, são mais conservadores. Ademais, olha só, há verdades eternas. Manifesto Comunista. Há verdades eternas, como a liberdade, a justiça e etc., que são comuns a todos os regimes sociais. Então, todo regime político tem que respeitar uma verdade eterna, a liberdade e a justiça. Meu Deus. O comunista, porém, ou o comunismo, porém, abole as verdades eternas. Abole a religião e a moral, ao invés de constituí-las como base para uma nova experiência. A gente deve continuar ou é o suficiente? Nós vamos agora, corta pra mim. Nós vamos encerrar esse episódio agora. Ele vai falar no livro dele uma pincelada no próximo episódio. Esse episódio vai encerrar agora no meio, isso mesmo. Tu vai ficar sem entender nada. Porque nós vamos fazer uma revolução aqui agora nessa mesa. Vai entrar mais gente aqui. Você vai me apertar mais um pouco. Nós vamos apertar ele mais um pouco. Pra encerrar esse episódio aqui, dá uma olhada pra aquela câmera do meio ali e dá uma palavra pro povo que tá ouvindo a gente. E já manda ver o próximo episódio que o bicho vai pegar. É muito simples, olha. A sua liberdade está em perigo e você nem sabe. A liberdade religiosa é a última trincheira de defesa dos direitos fundamentais nessa nação. Se ela cair, todos os outros já terão sucumbido. Fique conosco. Você precisa aprender mais para defender sua liberdade religiosa. Vou aproveitar. Depois eu te dou. Depois você me dá. Próximo episódio, A Frente Podcast. Deus te abençoe. Curte, compartilha, manda pra todo mundo. Vou botar a rede social dele aqui embaixo. Se quiser procurar ele, fala com ele. Nós vamos fazer o próximo episódio. Vai ficar pronto. Você vai ver o que a gente vai arrumar aqui nessa mesa. Deus te abençoe. A Frente Podcast.